Oi pessoal, boa noite. Mais um vídeo sobre. Vou falar o texto sobre a palavra de Deus, né? Está no capítulo de Tiago, né? Apóstolo Tiago, no capítulo 1, né? Do versos 1 ao 18. Vou ler bem expansivamente aqui, né? No texto, né? Vai falar bem assim a palavra de Deus. Depois eu vou falar um pouco a respeito, né, disso, do texto, né? Acerca das provas e tentações. Aí diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande gozo quando caístes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lança em rosto, e ser-lhe a dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido a sua exaltação, e o rico o seu abatimento, porque ele passará com flor da erva. No verso 11, né? Continuando. Né? Porque o sal e o sol, com ardor, e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Amém. Até aqui, né? Então, irmão, eu quero expor um pouco, né, a respeito desses textos aqui, que fica bem claro, né, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, a espada, né, de 10 gumes, né, como diz a Bíblia. Então fica claro, a Bíblia diz que esse texto aqui fala que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, né? E a gente pedindo sabedoria a Deus, e Ele nos dará essa sabedoria, né? Com entendimento, não duvidando, né? Porque a dúvida, ela seria como uma onda do mar, né? Ela acrescenta nesse sentido, né? Porque geralmente nós temos a tendência de... Geralmente eu costumo ver aquele texto do mar, né? Que quando Jesus ele estava andando sobre o mar, né? Os apóstolos temorosamente não crendo, e eles foram
barco foi afundando, né? E eles foram afundando, né? Porque eles viram o problema, a circunstância, né? Ao seu redor, né? E mais ou menos assim, a nossa vida, a gente passa por problemas, por situações, e a gente acaba vendo os problemas, situações, e a gente acaba passando por esse processo, né, de a gente não conseguir alcançar, né? A gente perde a expectativa, né, das situações, e a gente acaba influenciando pela carne, pelo desejo, pelo prazer, né? A carne, ela puxa mais para você, né, do que você buscar mais a Deus, né? Por isso que é bom, né, tu ter uma intimidade com o Senhor, né? Porque a gente passa a ser mais atento, né? Mais perseverante, né? Mais prudente na palavra de Deus. Então isso que faz com que você você perde, né, esse vigor, né? Porque tu acaba deixando a desejar, né? Entendeu? E por isso que a Bíblia ela fala que nós temos que ser perseverante, né? Eu sei que é difícil, que às vezes as coisas que a gente, quando não tem experiência com o Senhor, eu creio que cada pessoa teve uma experiência com Deus quando você aceita, né? Se você aceitou por motivação, por um problema de uma saúde, por problema de financeiro, problema sentimental, emocional, qualquer situação, tu teve uma experiência com Deus nesse momento, né? Que você estava naquela luta, naquela peleja, né? Mas Deus, ele é fiel para nos fazer a diferença naquele momento. Então é isso que a gente não deve olhar as coisas, né, da vida, né? Porque nós temos que deixar, né, que Deus se aproxima de nós, né? Ou que nós se aproximamos de Deus e Ele chegará a vós, né? Tem esse texto, eu estava procurando esse texto, está em Tiago até, não sei se é em Tiago. Nesse capítulo que eu li foi o capítulo 1, de 1 a 18. Mas esse texto que eu estou dizendo, que o principal é essa, né? Que você chegar a Deus, se aproximar de Deus, né? E Ele chegará a vós, né? No momento se você estiver com Deus, né? Se você estiver com o Senhor na leitura da Bíblia, no jejum, na palavra, né, de Deus, no comunhão com a igreja, com os irmãos, você vai ter força quando as lutas vêm, né? Você vai ter força quando as circunstâncias da vida ela vem contra você, né? Agora, se você deixar de buscar o Senhor, de buscar a palavra, de se congregar numa igreja, e você ir para o mundo, né? E você ir para deixar que o inimigo, né? Que as forças espirituais ir para o diabo, né? Por exemplo, o desejo da carne, dos prazeres, aí você vai ser influenciado por essa força, né? Vocês estão me entendendo? Então, se você buscar Deus, você vai ter paz, você vai ter vigor, você vai ter alegria, né? Você vai ter força para continuar, né? Porque os problemas sempre eles vão existir, né? O próprio Jesus, sempre eu relato isso nas minhas ministrações. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Entendeu? Graças a Deus nós estamos no Brasil, outros países são bons também. Cada pessoa tem uma luta diferente, ninguém tem uma luta igual a outra, né? Cada um de nós tem uma experiência diferente de Deus, dons diferentes, situação diferenciada, né? Então fica essa palavra, né? Que o Senhor ele nos deixa claro nesse sentido, né? Que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar
enquanto está perto, tá bom, querido? Então fica aqui, que eu tô aqui no hotel, tá um pouco barulho, eu gravo os vídeos aqui. Então fica essa palavra, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o rosto sobre nós e nos dê a paz. Uma boa noite a todos, e no próximo vídeo eu gravo outros estudos para vocês. Amém.